Logo após tomar conhecimento que as denunciantes desse suposto esquema de rachadinha no gabinete do vereador Emanuel Sponton desistiram de prestar depoimento no Conselho de Ética, eu fiz contato com o vereador Aloysio Braz, o Boi, que é presidente do Conselho de Ética, para saber quais são os próximos passos e se elas serão novamente convidadas, diante da importância do depoimento delas, porque foram elas que fizeram a denúncia. Uma delas disse, inclusive, que fazia transferência por meio de Pix para a conta da mãe do vereador. Vamos colocar no ar, então, essa manifestação do Boi, presidente do Conselho de Ética? Chico, na verdade a gente teve reunião sim, a gente vai logo disponibilizar a ata, né, da reunião, tudo o que aconteceu e os procedimentos futuros. Na verdade, as duas justificaram por envio e-mail que não estariam presentes, que só responder em juízo. Tivemos a reunião de trabalho, né, onde que a gente decidiu que analisou primeiro os pedidos, 3 pedidos de afastamento da vereadora Filipa, por motivo das declarações delas na última sessão. Então a gente não vai trabalhar paralelamente, então foi a reunião onde eu encaminhei os ofícios com o teor para os 4 que estavam presentes, né? Eu, o Alcindo, o Coronel Prado e o Michel Cari, já que a Filipa, por atestado médico, não compareceu, também na reunião, e onde a gente materializou os pedidos e demos o prazo para analisar os pedidos, e nessa terça, depois da sessão, a gente vai reunir para votar o afastamento desse caso da vereadora Filipa ou não, dizendo que é os 4 que podem votar, e se ela permanecer, tudo bem, senão a gente já tem que convocar a suplente, que é a vereadora Fabi Virgílio, automaticamente a gente já convoca. Que decidiu também que a gente vai sim, a gente já pegou os nomes dos 7 assessores que passaram nesse período pelo gabinete do vereador Emanuel Sponton. A gente vai sim, novamente, convocar, mas agora presencial, vai ter um funcionário que vai levar o convite para 3 assessores serem ouvidos nesta quinta-feira, umas 10, umas 10h30, umas 11 horas. E também na segunda-feira os outros 4, que a gente vai fazer 2 de manhã e 2 à tarde. E também pedir se algum tiver materiais que possam trazer já para esse depoimento. A gente sabe, tem a certeza que um já se posicionou que vai vir depor nessa quinta-feira, então a gente vai continuar esse processo que termina, né, é um prazo de 30 dias para a gente tirar todo o embasamento nesses depoimentos que possam acontecer. E, logicamente, a gente vai convocar novamente as 2 assessoras que não vieram hoje, talvez no andar do processo, alguém falando, elas possam se encorajar e vir falar para casa, a gente não vai desistir de ouvir elas. É importante continuar insistindo em ouvir as 2 denunciantes. Então, o Boi disse que novas pessoas serão convidadas a prestar depoimento no Conselho de Ética, porque o Conselho não tem autonomia para convocar, Ronaldo, para convidar sim. Então convida, como ele disse, vai fazer esse convite presencialmente, diante da importância, né, de ouvir as denunciantes, porque o caso é grave, precisa sim esclarecer tudo isso. Agora, eu repito aqui, é muito importante que quem faz uma denúncia como essa compareça, porque quem denuncia tem a responsabilidade da prova. E se ficar depois lá na frente confirmado que o vereador não cometeu crime nenhum, de que isso não existia no gabinete, elas podem se complicar, porque podem responder por alguns crimes, inclusive denunciação caluniosa. Então é importante que elas tenham interesse em prestar depoimento, para quem tem realmente essa atribuição de apurar, para quem pode investigar de alguma forma, tanto o Conselho de Ética como o Ministério Público, porque é uma denúncia grave. Caso não fique comprovado, aí a situação pode se inverter. Eu acho complicado elas fazerem uma denúncia nesse sentido e não ter comprovação, porque elas disseram que fizeram depósito. Então, isso você pede um extrato, né? Você pede a microfilmagem
apesar que não é nem microfilmagem hoje em dia, né? Não sei nem o nome mais que se pede É um digitalmente, comprovante, um comprovante, um relatório. Pix no próprio desses relatórios, aplicativo, exatamente. consegue fácil. Então você junta isso e isso você comprova. Eu acho que não tem problema algum. Inclusive, só complementando, Bonalda, se ela fez realmente a transferência por meio de Pix, no aplicativo dela, ela pode, pela data, no aplicativo dela mesmo que eu tô imprimir e querendo entregar dizer. para o conselho. Exatamente, ela consegue fazer isso no aplicativo dela, não precisa nem pedir para quem depositou. Né? E mesmo se ela tivesse feito um depósito, às vezes o celular, o aplicativo, dependendo do banco, não traz de 1 ano, 2 anos, acho que até 1 ano só que o celular traz, enfim. Mas você consegue isso no banco. Então, assim, mesmo que não vá, mande os documentos. Né? Ou, às vezes, muitas testemunhas, Chico, não sabem que podem ir acompanhadas de advogado. Eu já tive em algumas repartições públicas onde tentaram me impedir de ir junto com a testemunha. E aí eu digo, não, a testemunha tem todo o direito de ter um advogado, ela não é obrigada, mas ela pode levar, até para não ser coagida, não ser desrespeitada, né? Isso traz toda uma lisura. Então, assim, se elas estão com receio, com medo, contrate um advogado, vá com alguém, vá orientada, mas tem que ir, né, Chico? Agora, insisto, o Ministério Público também tem que abrir essa averiguação, até para responsabilizar se isso foi uma denúncia caluniosa, com incentivo político ou não. E fica mais difícil de você provar, né? Mas tem como, quando a pessoa está fazendo de forma dolosa, né, essa entrega de dinheiro, geralmente em dinheiro vivo, né? Então, assim, de repente pode falar, não tem comprovante nenhum de Pix, não tenho nenhum extrato, mas no caso tudo delas, mais. Elas disseram que depositava na conta da mãe dos Ponton, acho que é exatamente. isso, né? Então, se você não tem o Pix diretamente com o nome da mãe dele ou o nome dele, por exemplo, você vai ter esse depósito que seria supostamente na conta da mãe. Então, e isso seria essa prova, uma das provas materiais, né? Você ter materialidade ali para poder fazer a apuração. Agora, como vocês falaram aqui, a partir do momento que você faz uma denúncia, não tinha como não imaginar, né, Chico, que o negócio não se tornaria uma coisa gigantesca, porque é uma denúncia grave envolvendo o vereador e que, com certeza, a partir do momento que você imagina que vai fazer esse tipo de denúncia, nós vemos em rede nacional, quando esse tipo de assunto o vereador e a família, né, Ed? Que tem a mãe envolvida também. Exatamente, a mãe envolvida. Então, assim, é claro que tomaria uma proporção muito grande. Então, porque às vezes, não estou dizendo nesse caso, mas em algumas situações, a Bonalda ela pode confirmar isso, pessoa experiente na área do direito, às vezes a pessoa ela faz uma denúncia e depois ela fala, não, eu só queria dar um susto, eu queria falar alguma coisa, mas eu não tinha certeza e eu acabei falando e não sabia que ia tomar essa proporção. E são muito graves esse tipo de coisa. O Chico falou com relação à questão de imputação de possível crime lá na frente. Poxa, você pode ter danos morais, você pode ter... de quem que vai numa rede... né, de rádio e faz isso. Não, e faz isso sem ter noção. Principalmente, eu não sem digo ter noção tanto... da responsabilização. Exatamente. Ela foi assessora dentro da Casa Legislativa. Agora, se você pegar, por exemplo, não só em emissora de rádio, TV ou jornal, portal, você tem casos onde as pessoas expõem. Às vezes as pessoas expõem as coisas na internet, Facebook, rede social, e depois vai lá, apaga, achando, não, eu já escrevi, mas eu apaguei e tudo, mas a pessoa já deu um print, já fez toda a homologação ali daquelas provas, tudo mais. Né? Então, assim, é um risco muito grande. Então, quando você está acusando, você tem que ter entendimento de que vai tomar uma proporção e que você precisa se responsabilizar. Às vezes por medo, né? Olha, eu só vou responder em juízo, só vou falar em juízo sobre isso, tal coisa. Vocês têm medo de algum tipo de cerceamento. E como eu falei, teve em rede social gente falando, olha, está sendo coagida a não falar, está sendo pressionado assim. Mas ela vai ter até que comprovar isso. Hoje quem está sendo bonzinho é o Ed. Ô, Ed, mas peraí, deixa eu só terminar, claro. Chico, rapidinho. Está sendo bonzinho porque, assim, é diferente, por exemplo, eu vou usar um exemplo. Eu não estou sendo bonzinho, estou falando de possibilidades, mas né? Por que eu estou falando que você está sendo bonzinho? Porque aquela outra pessoa que uma vez veio e ofendeu o Chico num comentário, eu até entendo que ele não tenha dimensão do que ele falou. Da responsabilidade. Eu acho que tem coisas que as pessoas verbalizam dizendo que é liberdade de expressão, liberdade de imprensa, e que você pode dizer, e são equivocadas. Agora, neste caso, eu acho que é impossível a pessoa estar equivocada. Quando você vai no microfone e diz, a pessoa cometeu um crime, eu participei junto e fiz rachadinha,
é surreal. Agora, se ela está sendo ameaçada, que eu acho que pode acontecer, pelo bairro, pelas pessoas, quem votou nele e não gostou, pode estar ameaçando, ou alguma coisa religiosa, uma comunidade religiosa, ok, mas aí ela tem que chegar no Ministério Público e dizer, estou sendo ameaçada. Inclusive na própria Câmara, se isso vier a acontecer, né? Agora, inclusive, a pessoa tem que ter noção da responsabilidade que ela pode assumir ao denunciar, porque ela participou de um esquema. A rachadinha não acontece só com o vereador. A rachadinha acontece entre o vereador e o seu assessor, que tinha interesse também em participar do esquema. Ok, eu vou trabalhar para você, mas eu te devolvo 10%, 15% do meu salário. Então, dinheiro público. Então, também pode ter que responder na justiça diante disso. Vai depender do entendimento também do Ministério Público. Eu acho que eu falo que o Ministério Público, para mim, é crucial. É ele que vai desvendar isso e realmente vai trazer uma resposta para a sociedade. Acho porque que é um mais esquema de corrupção, do que a Ronalda. comissão, exatamente, mais do que a comissão de ética. E então, você achou relevante esse nosso conteúdo? Você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, curtir também o conteúdo e outra coisa, né? Compartilhar com seus amigos para que essa informação alcance outras comunidades. E também aquela história, se você quer comentar as notícias, você pode ficar à vontade, tudo aqui no nosso canal do Portal Morada no YouTube.